Hoje eu estou aqui para fazer um tutorial. Meninas. Vou fazer um tutorial de cabelo. Eu prometi pra vocês fazer um tutorial. Eu perguntei lá no meu Instagram qual tipo de tutorial que vocês iam querer, sobre o quê. E muitas pessoas pediram pra eu fazer sobre cabelos. Então, eu vim aqui fazer um tutorial sobre cabelo. Tô toda desgadelhada, mas eu vou fazer sobre cabelo. Então, nesse vídeo eu vou mostrar mais ou menos a lógica que eu uso pra poder construir um cabelo. E esse tutorial ele vai se basear em 4 passos, em linha do cabelo, formatos, volume e coloração. Então vai ser uma coisa super simples assim, que assim, não vai ser um super finalização, uau, Master Blaster, mas é já um início para quem não entende muito como fazer a parte do cabelo, como criar os volumes de uma forma que vai ficar legal. O maior problema de quando as pessoas vão fazer cabelo é que elas já tentam a fazer fio por fio, e aqui a gente vai entender que não é bem assim que a banda toca. Então vamos para o tutorial agora e vejo vocês depois. Então já tô aqui com meus 4 passos e eu vou mostrar pra vocês cada um deles, step by step, pra gente poder entender tudo bem bonitinho. Então, eu tenho alguns exemplos aqui de rostinhos pra gente poder analisar e fazer os exemplos. Então, pro primeiro tópico, que é a linha do cabelo, seria essa parte onde a gente tem o cucuruco aqui mesmo, onde vai o cabelo mesmo, como se fosse uma peruca. De todos esses exemplos que eu tenho aqui, deixa eu mostrar melhor pra vocês. De todos os exemplos que eu tenho aqui, esse aqui, terceiro, ele é o que dá pra ver certinho qual é a linha do cabelo. O restante, eu imaginei qual que é. Isso ajuda muito pra gente não sair muito do que seria, digamos, anatômico. O que seria mais anatômico seria dessa forma. Então, assim que eu já descubro qual é a linha do meu cabelo, eu já consigo passar para outras partes. Mas assim, a linha do cabelo pode mudar muito, sabe? Dependendo de pessoa pra pessoa. Eu posso ter uma linha do cabelo que ela é mais reta aqui, então ela poderia fazer isso e isso. Eu posso ter uma linha do cabelo que ela é mais redonda, sabe? E isso eu acho que vai de análise de fotos e de pessoas, se tu notar, cada pessoa tem uma linha diferente. Por exemplo, se tem algum homem careca, alguma coisa assim, a linha é diferente porque ele pode vir assim pra trás. Então já não tem mais tanta linha do cabelo, por exemplo, aqueles caras que tem cabelinho só aqui em cima, sabe? Mas enfim, essa é a parte da linha do cabelo, é mais pra saber qual vai ser o local que vai estar o seu cabelo. E beleza, vimos a linha do cabelo, agora a gente vai pras formas. Normalmente a forma, pra mim, é uma parte que acontece muito na minha cabeça. Por quê? Porque eu acabo seccionando os cabelos de uma forma que eu consiga trabalhar cada pedaço dele individualmente. Então, por exemplo, eu vou dar os exemplos de cada uma dessas partes, como que eu faria a seleção dela na minha cabeça. Porque, assim, o problema nosso, quando a gente vai começar a desenhar cabelo, é que a gente quer fazer todos os fios que tem na cabeça da pessoa. Então acaba ficando um negócio meio Turma da Mônica, por exemplo. Se eu fosse fazer uma coisa fio por fio, eu ficaria 30 anos aqui desenhando cada fio da pessoa e não vai ficar legal. Então uma coisa que é legal é tu criar esse formato que vai dar a impressão de que tem mais cabelo ali. Então, por exemplo, para esse cabelo aqui, eu seccionaria ele em 2 partes. A parte da franjinha e a parte que tem o restante do cabelo. Então, esse lado aqui, que é de no meio, e aquele lado ali. E seria mais ou menos assim, se fosse, sei lá, uma peruquinha assim, sabe? Então, esse aqui seria o cabelo dela. Eu botei o cabelinho na cabeça dela. Aí então vamos pro próximo exemplo. Esse cabelo aqui, ele é um cabelo um pouco mais ondulado, um pouco mais bagunçado, pode ser um pouco difícil de extrair as formas. Mas, uma forma que me ajuda é seccionar em o cabelo da franja e o cabelo do restante do cabelo. Então, eu tenho uma franja aqui, franja, e aí eu tenho o restante do cabelo. E tenho o restante do cabelo. Esse cabelo aqui, eu resolvi botar um cabelo que tem um penteado pra poder modelar melhor. Então eu acho que esses penteados retrôs assim são bons pra poder ensinar alguma coisa. Então eu faria assim, cada seleção do cabelo como se eu estivesse modelando mesmo o cabelo dela, como se fosse uma cabeleireira. Então eu tenho a franja aqui, claro que eu vou usar a minha linha de base ali pra poder me ajudar. Então eu tenho essa parte da franja que eu posso seccionar pra um tipo de cabelo, essa parte aqui que tá presa pro lado. Daí tem essa parte aqui do cabelo desse lado e tem essa aqui desse lado aqui. Consegui seccionar em 4 pedaços. Aí esse cabelo aqui, eu consigo seccionar ele, olhando assim, em 4 pedaços. Essa parte aqui da franja. Essa parte que é essa partezinha do lado do cabelo, que faz um charminho. Essa parte aqui que prende no rabo de cavalo.
e a parte do rabo de cavalo. Então é assim que na minha cabeça, eu faria essa seleção desses formatos. Pode ser que, né, se for pegar outros exemplos, possa fazer diferente. Então, beleza, Paula, agora eu já consegui extrair os formatos na minha cabeça. Como é que eu vou aplicar eles nos meus modelos? É isso que a gente vai fazer agora. Então, eu vou conseguir modelar cada um desses aí de acordo com as seleções que eu fiz ali. Então, vamos lá. Bom, agora que eu tenho todos os formatos, eu posso tirar do meu line essa parte de baixo da cabeça delas. Agora, com os formatos prontos do cabelo, agora eu já posso partir para a parte dos volumes. Os volumes eu vou colocar mais como uma finalização, assim, porque é a parte que eu vou colocar, que eu vou definir onde vão ficar as sombras, que cabelo vai ficar mais pra trás, que cabelo vai ficar mais pra frente. Então é uma parte, na verdade, optativa. Se não quiser, não precisa fazer, mas eu gosto de fazer pra ter bem em mente onde que vão estar as partes mais pra frente, as partes mais pra trás, o que pega mais luz, o que não pega e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu tenho aqui os meus cabelinhos já certinhos, então agora eu vou usar eles como esboço e refazer as linhas deles. E já colocar vou colocar algumas rachurinhas onde eu preciso que eles sejam mais escuros na hora da pintura. Então eu vou colocar o meu line certinho na cor do line e vou fazer essas partes. Bom, nessa aqui que tem cabelo liso, a parte que teria essas rachurinhas, que eu gosto de fazer, seria essa parte aqui de baixo. Então eu faço algumas linhazinhas pra dizer que ali vai ser a parte que vai ter mais sombra. Então, no cabelo ondulado, gente, eu vou tirar essa parte de trás azul, porque tá me atrapalhando um pouco. Mas no cabelo ondulado, normalmente eu gosto de pensar como se fosse uma fita. Então, por exemplo, ele vai fazer esse ondulado aqui. Então, tudo que tiver embaixo, eu vou colocar essas minhas rachurinhas. Isso sempre me ajudou. Então, eu vou colocar aqui do lado, por exemplo, né? Essa parte aqui, que vai ser a parte que vai estar mais pra trás. E, claro, pode usar a imagem de referência, tá? Mas é que eu vou fazer da forma que eu sempre faço. Então, essa parte aqui vai estar pra trás, porque a mecha vai estar mais pra frente. Pode deixar mais escuro ou menos escuro. Rachura mais, rachura menos. E também é uma parte que é opcional. Então, pode fazer ou pode não fazer. E uma coisa que é interessante é que, por exemplo, essa parte aqui, né? Ela vai e volta. Normalmente a parte que tá mais pra baixo aqui, a parte que entra mais pra dentro, é a parte que vai estar com menos luz. Então tudo que tiver mais pra fora, por exemplo, essa área aqui, essa área aqui, essa área aqui, essa área aqui, normalmente elas são as áreas que vão ter mais luminosidade. Então, onde eu faço as rachurinhas é nessa parte que tá pra dentro. Então eu consigo dar um volume bem legal.
isso que eu gosto de fazer também, de colocar às vezes uma linhazinha um pouquinho mais fininha dentro de onde tem muito movimento, tipo aqui ou aqui em cima, pra poder demonstrar pra onde que ele tá indo. Então eu consigo criar esse formato dessa forma. Beleza, então agora pra colocar o volume eu vou usar o mesmo modelinho que eu usei pro cabelo ondulado. Eu vou colocar as partes que estão mais pra dentro, eu vou colocar umas tachurinhas e deixar um pouquinho mais escuro. E as partes que vão ter essa luminosidade, eu não vou colocar as tachurinhas. Então eu consigo usar bem a referência dela. Então, por exemplo, aqui, essa parte que é mais perto da cabeça, eu posso colocar mais tachurinhas. E a parte que é mais afastada, eu coloco menos. E aí, pra não ficar tão certinho o cabelo, eu vou colocar alguns fiozinhos soltinhos, assim. Que é uma coisa que eu posso fazer aqui nesse aqui também. Vou colocar alguns fiozinhos que não tá. Não gosto de botar muito pra não ficar muito descabelada, assim, mas... mas fica mais legal, tem um pouquinho mais de personalidade quando faz isso. Uma coisa que eu gosto de fazer no cabelo cacheado é fazer esses cabelinhos aqui, ó, que ficam um pouco mais evidentes, que daí eu consigo dar mais efeito de que ele tá realmente cacheado. Então eu faço algumas mechinhas separadas, que aí ele vai dar mais efeito de que é cacheado. Pra dar o volume do cabelo cacheado, eu faço as rachuras um pouco mais curtas. Então, por exemplo, nesse cabelo aqui, a luz dele tá vindo de cima. Então, as partes mais escuras, elas vão estar mais embaixo do cabelo. E como ele tem um volume diferente, por exemplo, do cabelo liso, do cabelo ondulado, então eu faço umas rachurinhas, normalmente os movimentos mais ou menos assim. Assim, 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 assim. Como se fosse um Wi-Fizinho. Parece um símbolo do Wi-Fi. Ops. Wi-Fi. Então, normalmente eu faço essas rachurinhas nas partes que eu vou querer que vão ficar mais escuras. E assim eu consigo dar um volume melhor pro cabelo. Então é isso, agora eu tenho os volumes do cabelo, tenho tudo bem estruturadinho. Eu posso até tirar essa camada aqui que tava de meio que rascunho das minhas formas e ir para a próxima etapa, que são as cores. Normalmente quando eu faço cor de cabelo, eu faço 3 tons pra dar início. Então eu faço um tom que vai ser a base. Eu vou escurecer um pouquinho, eu vou fazer um tom que vai ser a sombra. E clareando um pouquinho, eu vou fazer o tom que vai ser a iluminação. Tenho esse tom de cabelo e eu vou pintar ele, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma mecha ondulada aqui pra gente testar uma coisa. Essa aqui é a minha mecha ondulada. Aqui vai estar a parte mais escurinha e ali vai estar a parte do restante, né? Então, eu vou criar uma camada por baixo, como se eu fosse pintar normal. Daí eu pinto a minha mechinha toda com a cor da base que eu vou querer. E aí, depois da base, a parte que eu coloquei mais escurinha no meu line, eu coloco a parte da sombra também, que é essa cor aqui. Então, eu vou fazer as mesmas rachurinhas lá naquela parte ali que é mais escurinha. Eu gosto de deixar um pouquinho mais suavezinho, sabe? Tipo, aqui fazer mais... segurar mais e depois soltar assim. Aí eu consigo fazer um degradêzinho. Depois do tom claro, eu vou colocar nas partes que vão ressaltar. E é basicamente esse o trabalho. Mas é basicamente isso que eu faço. Então agora vamos aplicar eles nos nossos modelinhos. Deixar bem suave a transição entre as cores, eu recomendo que use a ferramenta do dedinho, que é a ferramenta borrar, e
dê uma boradinha. Assim ele vai ficar com uma transição bem suave. Normalmente eu gosto de não usar exatamente o tom da sombra ou da luz para poder fazer. Então o que eu faço? Eu vou misturando um pouquinho de cada um dos tons que vão aparecendo com essas misturas com a ferramenta do conta-gotas. Por exemplo, essa parte aqui que não tá exatamente totalmente escuro, nem exatamente muito claro. Então eu seleciono ela e vou fazendo as sombras aos pouquinhos. Bom, essa moça aqui, eu acho que ela tem um cabelo um pouco mal demais. Então eu resolvi fazer um degradê no cabelo dela. Então eu vou mostrar pra vocês como normalmente eu faço degradê. Eu vou fazer uma cor de base e depois eu vou usar um pincel um pouco mais airado pra poder fazer o degradêzinho dela, como se eu fosse usar a ferramenta do gradiente. Só que eu vou usar o pincel porque eu acho que eu consigo controlar melhor ele. Normalmente quando eu vou fazer um cabelo preto agora, então normalmente quando eu faço algum cabelo preto eu não gosto de fazer exatamente preto. Eu normalmente faço ou um tom de marrom muito escuro ou um tom de roxinho, assim como que eu tô usando ali. Ele é um roxo muito escuro, mas que ele dá um efeito muito legal no final. Ou pode usar também um verde petróleo. Eu acho que fica mais legal do que se usar preto, mas isso é uma opinião pessoal, então segue quem quer. Agora vamos para o último cabelo. Eu vou usar o mesmo... não. Essa parte da coloração do cabelo eu vou fazer assim como eu fiz na hora dos volumes, que eu fiz tudo em rachurinhas em formatinhos de Wi-Fi. E, por exemplo, aqui a luz vem mais de cima, então vou fazer umas rachurinhas mais assim. Aqui, como é a parte que o cabelo dela tá preso, então ele vai ficar um pouco mais liso. Mas aí, quando eu vier pra essa parte aqui, eu faço as rachurinhas mais assim. Eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona a minha mente maluca na hora de fazer um tutorial. E lembrando que não tem certo ou errado, e vocês têm que se sentir confortáveis com o que vocês estão fazendo. E também não é do dia pra noite que aprendi a fazer as coisas, então muito estudo, muito exercício. Eu tenho o brush que eu usei pra fazer a maioria desse tutorial, tem lá no meu Instagram, na aba de destaques de materiais. Eu criei esse brushzinho, então vai estar lá, é Peppermint para Photoshop. E inclusive esse tutorial funciona para outros softwares, então não precisa se apegar só ao Photoshop. As outras ferramentas, todas as ferramentas que eu usei, elas têm em outros aplicativos também. Tem no Procreate, tem no Clip Studio, tem no Paint.Sai, então façam onde vocês quiserem. Tem até no Paint. Mentira, não tem no Paint, mas enfim, vai que tem, né? Poderia ter, ia ser bem interessante na verdade. Mas... anyways, é isso que eu tenho pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida, compartilha com quem vocês acham que vai gostar. E comentem aqui embaixo o que vocês querem para os próximos vídeos. Por favorzinho, nunca pedi nada pra vocês. Mas é isso aí.